Você já deve ter se perguntado isso. Tá, mas é quanto custa um seguro de vida? Um seguro de vida com benefício em vida aqui nos Estados Unidos e a resposta é curta? É menos do que você imagina. Dependendo de alguns fatores, e é sobre isso que a gente vai conversar agora, mas vamos começar do começo, tá? Primeiro, o que que é seguro com benefício em vida? É um seguro que não serve só para quando você morrer. Se morreu, deixa ali o valor da sua cobertura para sua família. Mas ele protege sua renda e você mesma em vida. Caso você passe por um ataque do coração, um câncer, um coma, cegueira, a depender do estado, algo que seja considerado uma doença crítica, ou um critical injury, como a gente fala em inglês, e que altere, geralmente um fato que altere sua expectativa de vida. É claro que tem seus detalhes, seus pormenores, mas em geral, algo crítico que te aconteça, tá? Um derrame, por exemplo, ou outros problemas de saúde mais grave, etc. Também te cobre no caso de uma invalidez, naquela que você passa mais de 90 dias e não consegue executar 2 das 6 atividades básicas de todo ser humano, como comer sozinho, andar sozinho, se locomover sozinho, ir ao banheiro sozinho, etc. Então, nesses momentos, você vai acessar, você vai ativar e receber em vida algo que, otherwise, de outra maneira, você só recebia em morte, nos seguros antigos, né? Então, em vez de depender de GoFundMe, de vaquinha, de empréstimo, de virar um peso para sua família, você recebe parte dessa cobertura em vida, uma aceleração em vida, direto na sua conta. E isso é verdade, mesmo que você não tenha um green card, tá? Porque é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Eu não tenho green card, eu não tenho direito. Tem muito mais coisa aqui nos Estados Unidos que a pessoa que não tem green card tem direito, mas não sabe, por falta de informação mesmo. Então, isso é para mesmo que você ainda esteja começando, mesmo que você não entenda nada de seguro, você precisa estar morando nos Estados Unidos há pelo menos 8 meses para a seguradora considerar te qualificar, né? Esse é o fator número 1. Então vamos lá, número 2. Quanto é que custa isso? Depende de 5 fatores principais, tá? Sua idade, ou seja, quanto mais cedo você faz, mais barato isso fica. Então, uma pessoa de 30 anos, por exemplo, pode pagar metade do que pagaria uma de 40 e poucos. Tudo isso, eu tô falando aqui, vai depender do estado onde você mora, etc, etc. Número 2, estado de saúde. Quanto mais saudável, mais fácil a aprovação e muitas vezes menor o valor. Tem clientes que a gente aprova e a depender do estado de saúde, a própria seguradora, a gente não precisa nem pedir, eles oferecem um valor menor, certo? Número 3, depende do valor da cobertura. Você quer uma cobertura de 100 mil, 200, 300, 400, 500, 1 milhão? Ou seja, dependendo da cobertura, você paga mais ou paga menos. Número 4, o tipo de estrutura. É um termo, é um whole life, é um IUL, por exemplo, a estrutura do acúmulo, por exemplo, do IUL, pode ser que seja um pouco mais cara. Por quê? Porque você vai acumular valor em vida. E lá na frente, esse valor você vai resgatar, certo? Então, obviamente, você não vai pagar o mesmo valor de um seguro que está te cobrindo ali por 20 ou 30 anos. Também porque um IUL te cobre para o resto da sua vida, certo? Número 5, tempo de contrato, né? E o objetivo que você quer. Você quer usar para recolher lá na frente? Você quer usar para proteger seu mortgage enquanto você está pagando? Você quer usar para deixar o equivalente do que você tem em vida hoje, dos bens, etc. Tá? Você quer usar para cobrir o custo, e em geral deveria ser assim, tá? Cobrir o custo que sua família teria no caso da sua morte, qual que seria o impacto, o baque financeiro para isso. Então, tudo isso aqui influencia de alguma maneira o custo do seu seguro e definir custo de seguro. Então, parece uma pergunta simples, mas geralmente não é fácil de responder. Mas eu vou dar para vocês aqui um exemplo real, tá? Para você visualizar. Pensa numa mulher de 35 anos, saudável, não precisa ter documento, e essa pessoa quer 300 mil de cobertura, tá? Quando você faz um seguro temporário, que a gente chama de term, um benefício em vida, isso pode custar, não sei, dependendo do estado, de novo, depende do estado que a pessoa mora, de 35 a 50 dólares por mês, por exemplo. Eu costumo dizer que é o preço de uma pizza, porque muitas vezes acaba sendo, tá? Agora, se você quiser um MyWell, você ainda vai, além de estar protegida, você vai acumular e vai estar protegida para o resto da sua vida. Vai depender, você pode começar com 200, 250, 300, 350, 400, 500. Como é que eu vou decidir isso, Fabiana? É para isso que a gente tem uma reunião gratuita, onde a gente analisa a sua situação, a gente dá opinião baseada na experiência. Para vocês terem uma ideia, só ano passado eu atendi mais de 400 famílias. Então,
Com a experiência, a gente vai conseguindo trazer esses números e essas recomendações de maneira melhor, né? Nada como experiência. Então, depende do que você tem excedente, depende do seu plano para o futuro, depende das suas outras cestas onde você vai colocar os ovos, como a gente fala. Então, tudo depende, tá? E um detalhe, eu já tive brasileira de 28 anos, eu já tive aprovada em 30 por mês, com a proteção aí de 250 mil. Tem vários, tá? Quanto mais cedo, maior a chance. Quanto mais saudável, maior a cobertura. E o que pouca gente sabe, tá? Esse valor você pode ajustar conforme o seu orçamento. As pessoas acham que é um valor fixo, pré-determinado. Não. A gente senta, a gente conversa e a gente entende. Quanto que é para você? Quanto que você precisa na sua realidade, certo? Dá para começar também pequeno, acumulando um pouco e depois aumentar mais depois. E agora o mais importante de tudo, quanto mais cedo, mais barato e garantido. Porque depois que você tem um diagnóstico, pode ser que seja tarde demais, tá? É muito importante a gente ressaltar isso aqui. E se eu parar de pagar? Depende de novo da estrutura. Num seguro a term, você perde a cobertura. E infelizmente isso não é uma coisa que a gente quer, porque a gente não vai ficar mais velho. A gente não vai ficar mais novo, a gente só vai ficar mais velho, né? Então, é ideal que você não perca essa cobertura. No IUL, depende do tempo de contribuição. Você já pode ter algum valor acumulado que mantenha ali sua pólice viva por um tempo, ou você pode retirar o que tiver disponível para tirar, ou você pode, se é um caso momentâneo, você pode diminuir aquele valor por um período, depois você volta ao que você estava fazendo. É bem flexível, tá? E aí, seguro vale a pena? Depende. Você quer que, se algo acontecer com você, sua família tenha dinheiro para pagar as contas? Você quer que seus filhos continuem estudando? Você quer que tenha dignidade se você não puder mais trabalhar? Ou por um período, sei lá, de 1 ano, 2 ou 3? Se a resposta for sim para isso, vale a pena sim e vale a pena muito. E como é que você descobre quanto custa no seu caso? A gente está aqui para isso. Eu sou licenciada pelo Departamento de Finanças, moro aqui nos Estados Unidos há 18 anos, sou licenciada em mais de 20 estados, já atendi mais de 400 famílias só no ano passado e a gente está aqui disponível para te atender numa consulta gratuita em português, falando sua língua. Basta você enviar uma mensagem aqui pelo YouTube, entrar em contato pelo Instagram ou qualquer outra das nossas mídias sociais e a gente vai estar aqui para te atender. Essa consulta é gratuita. Nós não somos pagos pelo cliente, nós somos pagos pela seguradora que a gente representa ou que a gente decidir e definir aí no seu caso, tá bom? Então, entre em contato com a gente, você passa a sua idade, se tem alguma condição de saúde, o que você gostaria de proteger, a gente conversa, a gente acaba dando muitas dicas também, né? Até pelo tempo de América, 18 anos de América, a gente tem muita coisa aqui para compartilhar. E tem sido um prazer fazer essa jornada, trazer conhecimento aqui para vocês, ajudar. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, ok? Deus abençoe você, curte aí, compartilha, encaminha essas coisas todas e a gente se vê no próximo vídeo.